E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas e eu estou aqui voltando para mais um vídeo nesse dia. E dessa vez comentando sobre o episódio final do anime da Garota Russa, que fechou com a cerimônia de encerramento e mostrou quem está à frente na disputa para ser presidente do Conselho Estudantil. E que acabou surpreendendo todo mundo, inclusive a Yuki. Assim, o que aconteceu nesse episódio surpreendeu muito a Yuki. E que já vou entrar em mais detalhes. Então já deixa seu like para apoiar o canal e se inscrever para ver os próximos vídeos de outros animes da temporada ou sobre a próxima temporada que está chegando, a temporada de outubro de 2024. E que com certeza eu vou trazer vídeo no canal. E bom, nesse episódio final, tivemos como foco a cerimônia de encerramento. E nesse começo de episódio, vemos a Alya treinando seu discurso com uma Satika. E que para ele, ela não deve ter problemas com seu discurso. Mas a Alya, ela fica falando que falta algo ainda para o seu discurso. E ela acaba perguntando para ele como ela pode envolver as pessoas como ele faz. Por conta do que ele fez naquele debate contra a Taniyama. Porque ele envolveu todo mundo e é uma coisa que ela quer saber como fazer. E que foi uma coisa que ela fez e foi mostrado mais à frente na cerimônia de encerramento. Mas antes disso, enquanto os dois estão conversando sobre o que eles vão fazer na cerimônia de encerramento, a Yuki acaba aparecendo junto da Yano na frente deles. E que com certeza a parte que chamou mais atenção foi a da Yuki com o protagonista, porque os dois ficaram se provocando durante essa conversa e que ele acabou falando para a Yuki que a máscara dela começou a cair. E que ele falou para a Alya que na verdade a Yuki é assim. E bom, a Alya acabou falando para a Yuki que ela não está ressentida com o que ela fez, porque ela até entende o lado dela. E ela sabe que na verdade a Yuki não mentiu sobre a parte de querer ser amiga da Alya. Então para ela tudo bem, ela não está de mal com isso. Ela ainda fala para a Yuki sobre aquele caso em que ela não conseguiu dar resposta para ela, sobre do porquê ela querer ser presidente do conselho, e que ela falou que ela vai dar sua resposta na cerimônia de encerramento, e que logo depois tivemos mais provocações do protagonista com a Yuki, porque eles ficam se provocando ali, e o protagonista, ele está fazendo meio que uma cara de psicopata, e ele falou para ela como ele se sentiu com tudo isso que ela fez nesse último episódio, e que ele meio que diz para ela que ela pode se arrepender se não fizer direito, porque ele se deu um exemplo de um cachorro mordendo seu dono, e que ele fala que ela tem que morder direito até o final, porque senão ela pode se arrepender. Então ele meio que ameaçou ela agora. E bom, depois disso, tivemos um momento em que o restante do pessoal do conselho estudantil acabou chegando no local, para decidirem quem vai discursar primeiro, e que assim, essa parte da marcha jogar moeda não era uma parte tão relevante, só que ela se tornou relevante por conta da Yuki, porque estabeleceram que a Alya vai ter que adivinhar o lado da moeda que vai cair, e caso ela acabe acertando, ela vai decidir se vai primeiro ou não. Só que logo depois que a marcha joga a moeda, temos um foco na Yuki, porque ela está confusa se ela deve ir primeiro ou não, porque primeiramente ela tinha intenção de ir primeiro, só que ela está com o pé atrás por conta da provocação do protagonista, e que a Alya acabou errando o lado da moeda, e que fez com que a Yuki decidisse discursar primeiro na cerimônia de encerramento, porque a disputa dela é com a Alya e não com o protagonista, e ela está achando que eles têm a intenção de empatar com ela, e que é uma coisa que ela não quer que aconteça, ela quer uma vitória total sobre eles, e é uma coisa que ela pretende fazer. E bom, depois disso, já é mostrada a cerimônia de encerramento, e agora é a parte do discurso da Yuki, e que essa parte é da Opening, essa parte focando na Yuki desse jeito é da Opening, assim, é igualzinha, e a parte que foca na cara dela é a mesma também. E bom, a Yuki acaba se apresentando para os alunos, e que já mostra que ela é a favorita na verdade, porque ela é muito conhecida na escola, até porque ela foi a presidente no fundamental, e todo mundo conhece ela muito bem, e mostra que a maioria apoia ela, e que ela acabou recebendo mais apoio ainda logo depois que ela compartilhou uma certa ideia, porque ela acabou compartilhando a ideia de que quando ela for presidente do conselho estudantil, as opiniões dos alunos vão ser levadas a sério, porque na escola existe uma certa caixa de sugestão, e que é o que fala que ela sempre encontra essa caixa vazia, muito por conta dos alunos não acreditarem que vai ser feito alguma coisa, porque eles não acham que as pessoas vão atender seus pedidos, e por isso que a caixa sempre está vazia, e que é o que fala que na verdade é muito por conta do conselho estudantil estar muito ocupado, mas ela fala que quando ela for presidente, os desejos dos alunos vão ser realizados, que ela vai realizar os desejos deles, e que ela vai fazer coisas como, por exemplo, alterar ou ampliar festivais e criar novos eventos festivos também, e que foi uma coisa que animou todo mundo, porque é uma coisa que entretém os alunos, e que fez com que ela ganhasse mais apoio ainda. E bom, ela acaba falando que ela já foi presidente do conselho no Fundamental 2, e que ela tem bastante experiência e um histórico muito bom, e que por conta disso, ela sabe que ela pode fazer essas coisas acontecerem, e que isso foi uma coisa que animou mais ainda o público, e no final todo mundo acabou aplaudindo ela. E bom, mostrou que ela estabeleceu um grande padrão ali, mostrou que ela conseguiu seu objetivo de estabelecer um grande padrão com seu discurso, e que deve ser difícil a Alya e o Masatika ultrapassarem ela. E logo depois temos o discurso da Yano, que é praticamente ela demonstrando seu apoio para a Yuki, e falando do porquê ela deve ser a presidente do conselho estudantil, e todo mundo impressionado porque nunca viram essa aluna, e falando que ela é até bonitinha, e que ela até fez uma piadinha também, que agora chegou a parte que todo mundo queria ver, que é o discurso da Alya, porque no debate, a Alya estava meio nervosa com o público, e ela acabou sendo um salvo
esperava pelo protagonista. E agora todo mundo queria saber como ela iria fazer o seu discurso. E que assim, tá meio complicado no início, porque todo mundo está aplaudindo a dupla da Yuki com a Ayano. E que inicialmente ninguém prestou atenção nela, até que ela fez isso aí. Казначей ученического совета Куджо Алиса председателя школьного совета в будущем году. Дни, которыми я могла бы похвастаться. В принципе, работы члена школьного совета. Ela começou a falar em russo, na verdade, ela começou a discursar em russo, e que foi uma coisa que prendeu a atenção de todo mundo parou de aplaudir e começou a prestar atenção nela, porque do nada apareceu alguém falando em uma outra língua ali no microfone. Então é uma coisa que chamou a atenção, uma coisa que realmente chama a atenção, e que foi esse truque que ele falou para ela fazer, porque ele sabia que aconteceria isso, que na verdade todo mundo aplaudiria a Yuki e que ela não teria a atenção deles. E bom, ela acaba se apresentando para eles e fala que ela é uma aluna transferida, e que ela não tem nem experiência e nem histórico, e que na verdade ela não sabe muita coisa sobre as obrigações do presidente do conselho estudantil, e que ainda falta muita coisa para ela, e que ela fala que ela vai trabalhar para compensar isso, porque ela fala que ela é uma pessoa que pode e trabalha mais do que qualquer outra, e que ela é uma pessoa muito esforçada, que sempre tentou dar o seu melhor, e que esse lado dela de ser uma pessoa muito esforçada e sempre buscar o topo foi uma coisa que foi meio problemática para ela no passado. Ela admite que ela tem seus erros, ela admite que ela tem suas falhas, e ela fala que ela aprendeu com suas falhas e usou como exemplo o festival do ano passado, o festival em que ela estava tentando fazer tudo sozinha, e no final o protagonista ele foi falar com ela, e que no final todo mundo ali trabalhou junto e foi um sucesso, e que a sala ganhou um prêmio até. E bom, ela fala que falta muita coisa para ela, e antes que ela continuasse a frase, foi mostrado ela lembrando de tudo que ela passou com o protagonista, e ele falando que ele sabe o quão motivada e esforçada ela é. E mostra ela terminando a frase, dizendo que tudo que ela disse é sincero e veio direto do coração. E ela fala que ela vai continuar trabalhando para compensar o que falta nela, que ela fala que se no começo do ano que vem ela achar que ainda não é digna de se tornar presidente do conselho estudantil, ela vai se retirar da eleição. Mas ela pede para todo mundo olhar para ela e o que ela vai fazer a partir de agora para se tornar a presidente que eles precisam. E logo depois mostrando as pessoas aplaudindo ela e mostrando que ela foi muito bem. Só que a parte do Masatika foi a mais, porque o Masatika, ele foi um grande safado aí, porque ele mudou o plano para ganhar da Yuki, porque inicialmente, como ele disse antes no episódio passado, eles pretendiam empatar, só que agora não, ele quer ganhar da Yuki, e o discurso dele começa de forma meio cômica, porque ele começa falando que a Yuki tinha um certo vice-presidente, que era o vice-presidente das sombras, e que ele acaba falando para todo mundo que na verdade era ele, e mostra ele fazendo pose para todo mundo, e algumas pessoas achando que ele está zoando. E bom, ele pergunta para a plateia se eles sabem do porquê ele trocou a Yuki pela Alia, porque a Yuki é a favorita, e ele foi vice dela, então por que ele deixou ela e foi para a Alia, ele traiu ela, e que ele acabou respondendo que na verdade é ele que deu um pé nela, e que ele pergunta para as pessoas do porquê eles acham que ele fez isso, e que ele acaba perguntando o que eles acham que é mais adequado para ser presidente do conselho estudantil, e que para o protagonista é o carisma de atrair as pessoas, e que foi uma coisa que a Alia fez, a Alia atraiu as pessoas com seu discurso agora, com a sua pessoa agora, e que a Alia foi genuína e sincera com todo mundo, e que ela usou até a ideia dele de começar seu discurso em russo, e que ele falou que ele trocou a Yuki porque ele se sentiu atraído por este lado da Alia, e que ele quis apoiá-la em seus objetivos, e que ele gostaria que as pessoas fizessem o mesmo por ela. E bom, ele sabe que só a opinião dele não vai bastar para convencer as pessoas, e que ele acabou falando uma coisa, que no final a Alia conseguiu mais apoio ainda, que ele acabou falando que quando a Alia se tornar presidente, a Taniyama e a Nonoa vão entrar para o conselho estudantil, e foi uma coisa inesperada, porque a Taniyama desafiou a Alia naquele debate, então acharam que tinha uma rixa ali, e a Taniyama é bem famosa, ela é conhecida por ser uma aluna muito boa, e era uma baita candidata a ser presidente no lugar da Yuki também. Se a Yuki não fosse, ela era uma grande candidata. Então a Taniyama se juntar a Alia seria uma coisa inesperada e uma coisa surpreendente. E que isso foi uma coisa que chocou a Yuki, porque muda as coisas completamente. E depois a Taniyama e a Nonoa acabam aparecendo e mostrando que é verdade, que elas vão entrar para o conselho quando ela se tornar presidente, quando a Alia se tornar presidente. E que isso foi suficiente para surpreender todo mundo e fez com que todo mundo aplaudisse a Alia. Na verdade, foi uma grande salva de palmas para ela, que foi muito maior do que a Yuki conseguiu, e que assim, surpreendeu. E que o protagonista ele falou para a Alia, e foi ela que fez isso acontecer, e que foi mais uma coisa que acabou tocando ela, e que logo depois vemos a Yuki admitindo a derrota dela, porque tá muito óbvio que ela perdeu nessa parte. No papel não estava lendo, mas na prática isso considera muito. Mostra que a Alia deu um grande passo à frente da Yuki. Então, assim, é uma coisa que não está no papel, assim, não é uma coisa que estabelece uns votos, mas estabelece uma certa liderança entre os alunos. E que a Yuki sabe que ela perdeu nessa cerimônia de encerramento, e que depois temos a parte engraçada, em que a Ayano fala para a Yuki que ela está passando uma certa vibração de chefão, e que na verdade não é uma coisa que a Yuki queria fazer, não é uma coisa que ela está querendo fazer realmente.
frente. E bom, depois que acabou a cerimônia de encerramento, temos o protagonista vendo como ele foi nas suas provas, e que no final foi mostrado que ele ficou na posição 33, e que é fora do objetivo dele, é fora do que ele estabeleceu naquela aposta que ele fez com a Alia, porque a meta era ficar entre os 30 alunos, então ele acabou perdendo a sua aposta com a Alia, e que ele até questiona ela perguntando o que ela vai querer, e que ela fala que ela vai pensar, só que na verdade ela já sabe o que ela queria. Na verdade tem aquela parte que ela deu a dica para ele em russo, que ela falou o nome, e que é uma coisa que ele entendeu, mas ela não sabe que ele entendeu, só que ela fica falando que ela vai pensar, porque ela achava que ele iria ganhar. Na verdade ela não achava que iria ganhar dele, ela achava que ele iria sair bem e ia pedir algo para ela, e que ela estava animada com isso, só que acabou se decepcionando no final com o resultado. Mas não foi uma decepção total no final, porque o protagonista, ele acaba atendendo o pedido dela mesmo que ela não tenha pedido, porque ele acaba falando para ela, e já que eles são companheiros e eles têm que mostrar que eles estão muito unidos, ele sugere que ela comece a chamar ele pelo primeiro nome, e que é uma coisa que animou ela, porque é uma coisa que ela queria muito, só que mostra que os dois estão muito envergonhados para isso, e logo depois que ela chama ele pelo primeiro nome, chama pelo nome de Masatika, mostra eles muito envergonhados, assim, mostra que eles estão nesse nível ainda. Então se formos colocar um avanço assim na relação deles, que podemos estabelecer para um final de temporada, seria essa parte do nome, e que com certeza é uma parte bem medíocre na verdade para um avanço. Normalmente um avanço seria alguém admitindo que gosta da outra pessoa, ou um beijo ou outra coisa, mas aqui tivemos aí eles começando pelo nome, então para vocês verem que essa parte é bem lenta mesmo, até porque o protagonista ele tem que resolver as coisas com a outra garota, que é a irmã da Alia na verdade, que é a Masha, então tem muita coisa que tem que ser resolvida antes dele avançar com a Alia, e que vai continuar na próxima temporada e talvez numa futura terceira temporada também, porque se a segunda temporada mantiver o que foi feito na primeira temporada, deve ter com certeza uma terceira temporada, e que vamos ter mais avanços ainda. E bom, esse episódio final acaba com Masatika perguntando para a Alia se eles podem continuar se vendo no verão, porque a Yano e a Yuki vão estar toda hora juntos e eles precisam estar juntos para estabelecerem algumas coisas, e ele pergunta se eles podem continuar se vendo no verão, e que ele tá muito envergonhado com isso, e que logo depois ela acaba falando isso em russo para ele olhar para frente, e ela falando para ele que vai ser um prazer, até porque ela quer continuar interagindo com ele, e é assim que se encerra essa primeira temporada. Então, assim, essa primeira temporada foi mais a gente vendo a interação do protagonista com a Alia, e que foi uma interação bem interessante de se ver ao longo da temporada, e a relação deles, mostrando que a Alia tem interesse nele. Só que essa parte romântica aí do protagonista com a Alia é uma coisa bem lentinha que vai ser aos poucos aí trabalhado nas futuras temporadas, não vai ser uma coisa de imediato não. O que vimos nessa temporada foi mais a introdução da relação deles e também as personagens que foram apresentadas, as diversas personagens que ganharam o público, a Yuki principalmente, a Yuki muito doida aí, que conquistou várias pessoas aí ao longo da temporada, e a Masha também, tem várias pessoas que estão torcendo pela Masha, e tem gente que gosta da Yano, da Taniyama e também da Nonoa, que são personagens bem interessantes também, mas o centro desse anime foi a Alia, a Yuki e a Masha, e com certeza o protagonista, que chamou bastante atenção, até porque é um protagonista muito legal e que você gosta pra caramba, assim, é um protagonista que ganha você em cada episódio, e que eles foram muito focados ao longo da temporada, junto com essa trajetória da Alia, de tentar se tornar presidente do conselho estudantil, que foi o grande foco, foi o foco nessa reta final, em que ela teve a ajuda do protagonista e que vai continuar na próxima temporada. Então é isso, né? Foi muito bom acompanhar o anime de Hoshideri com vocês aqui no canal, foi muito bom fazer cada vídeo aqui sobre o anime de Hoshideri, comentando sobre cada episódio, e que eu espero que vocês tenham gostado, e que assim, na próxima temporada, vamos ter outros animes aqui que eu vou trazer aqui no canal semanalmente, sim, eu tô vendo aí qual anime vai se destacar semanalmente para poder trazer vídeos semanais, ou trazer vídeos aí juntando 2 episódios, e que vai ser bem interessante de comentar também, principalmente volta de animes que ninguém esperava, como ReZero, que está voltando com a terceira temporada, e que com certeza eu vou comentar aqui no canal. E bom, eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse anime de Hoshideri, qual a parte que você mais gostou, ou qual heroína você mais adorou nesse anime, e qual o momento mais marcante no anime. Comente aqui abaixo nos comentários, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso, né, vou ficando por aqui e falou!